A ciência já sabe que muitos milagres acontecem por força de você acreditar que é possível. Que poder é esse que a mente tem? Você sabe dizer não? Pois é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, o poder que a mente tem de curar o próprio corpo. Mas antes de começar, é claro que eu vou pedir o seu like e hoje eu quero bater 102 likes nesse vídeo. Então bora compartilhar para a gente conseguir atingir esse número e eu tô contando com a sua colaboração. Bom, nós precisamos primeiro entender por que a doença acontece. Então, temos que aprender a nos concentrar, a nos conscientizar. Você presta atenção no seu corpo? Não? Por que não? Falta de tempo? Não acredito que eu ouvi isso. Você falou que não tem tempo de prestar atenção no teu corpo? Por quê? A tua vida é muito agitada. Eu levanto, tenho que trabalhar, pôr o café, trabalhar, voltar, cuidar da janta, filho, casa, cachorro, marido. Tá, mas você tem 24 horas. 5 minutos é muito? 3 minutos é muito? 1 minuto dá? 1 minuto para você prestar atenção em você mesma? Então vamos combinar que a partir de agora você vai pegar 1 minuto para prestar atenção em você, no teu corpo. E eu vou falar o porquê você vai fazer isso todo dia por 1 minuto. Então, o que acontece? No seu dia a dia, nesse dia locaiado que você está vivendo, feito um robozinho, né, no automático, piloto automático, porque você já percebeu que tem coisa que você faz, que quando você percebe você já fez e você nem viu como você fez? Porque você está no piloto automático, então você já não está mais em estado de consciência, você nem sabe a maioria das coisas que você está fazendo, é automático, é como mudar a marcha, pisar no freio, no acelerador, é tudo automático, né? Então tem coisa que já está mecanizado, mas a nossa vida não pode ser assim mecânica. Você não é um robô vivendo aqui, você é um ser que está aprendendo na forma humana a viver essa vida com experiências de amor, de tristeza, porque é o aprendizado do equilíbrio emocional. É esse o seu aprendizado aqui. E muitas vezes, quando você não dá atenção para o teu corpo, você não dá atenção para a tua mente, você não dá atenção para as tuas emoções, então o corpo precisa falar para você. Olha, você tá errando aqui. E como que ele faz isso? Dando uma cutucada. Ele vai ali e dói. Aí, o que você precisa fazer? Primeiro, presta atenção nessa dor. Tá gostando? Vamos compartilhar esse conteúdo, gente, é muito importante. Vocês não sabem o trabalho que dá juntar um conteúdo, compactar ele para poder estar passando aqui em 5, 10, 15 minutos uma conversa de 2, 3, 4 horas. É difícil, então vamos lá, porque é muito importante. Presta atenção e passa esse vídeo para a tua família toda, tá bom? Olha, presta atenção na dor. Por quê? A dor, ela está aí, ela veio para te ensinar alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Sabe aquela pessoa que você fica engasgada com ela, porque ela já te encheu o saco, tá saturada, você queria falar um monte e aí você engole. Aí, no dia seguinte, você já fala: ai, Nossa, acordei com uma dor de garganta, acho que eu vou ficar gripada. gente, você engoliu tudo aquilo que você queria falar. Essa energia de raiva ficou parada aqui. Você não pôs pra fora. E aí o corpo fala: Thelma, por que você ficou com raiva? Por que você engoliu tudo aquilo? Ó, a raiva, a inflamação, a dor mostra exatamente esse desequilíbrio. O que é a doença? Nada mais é do que o desequilíbrio energético somatizado no corpo físico. Então, hoje você engole, amanhã acorda com dor de garganta. Aí, semana que vem, você engole de novo ou você grita:
você usa todo esse potencial, essa ferramenta divina de uma forma grosseira, não é mesmo? Aí você acorda rouca com aquele inflamado, porque também usou de uma forma desequilibrada. E aí você vai e repete, vem a dor, você vai e repete, vem a dor. Vai chegar um momento que todos esses processos somatizados vão te trazer uma doença. E não vai ser dor de garganta, e sim um problema na tireoide, ou um problema grave, um nódulo, alguma coisa que você tenha até que ir para uma mesa de cirurgia. E pensar que tudo isso aconteceu só porque eu não falei. Ou falou de uma forma enervada. Nosso aparelho vocal, esse é o exemplo que eu tô dando agora, tá? Ele foi feito para expressar os meus pensamentos, os meus sentimentos, só que de uma forma harmoniosa. Eu posso falar tudo que eu quero sem gritar, sem xingar, não é mesmo? Sem levantar o tom, a menos que a pessoa tá longe e eu tô gritando, fulano, fulano, e ele não escuta. Só que não dá para eu ir daqui para lá, ô fulano, isso é diferente. Agora quando você fala, vai, aí você já desequilibrou tudo isso daqui. E este chakra maravilhoso, que é o chakra laríngeo, é o chakra da nossa expressão. Você parou para pensar, se eu não mantivesse esse meu chakra em equilíbrio, como eu ia conseguir transmitir todo esse conteúdo para você? Se eu ficasse sem voz, se eu ficasse rouca, se eu ficasse com dor de garganta, se eu não tivesse condições de falar de uma forma pausada e harmoniosa para que você entendesse. Então eu não estaria aqui te ajudando e você não seria ajudada pelos conteúdos que eu passo. Então o equilíbrio, a harmonia é importante em tudo no nosso corpo, na nossa vida, porque doença significa desequilíbrio. Desequilíbrio quer dizer que eu pisei na bola, não foi o outro, fui eu que engoli, eu que gritei, eu que xinguei, então tudo parte de mim e a doença tá aí para mostrar aonde você precisa olhar para você. Então, quando o teu problema for de garganta, pare e perceba, poxa vida, o que eu fiz? Aonde que eu engoli com raiva? Ou aonde que eu não falei o que eu tinha para falar? Ah, lembrei, foi aquele dia lá no trabalho que a pessoa falou que achava que eu era isso, isso e isso. E eu fiquei com uma vontade de falar para ele, na hora eu não falei, eu me calei, né? Então, arrume um jeito, né? Você pode falar, eu costumo dizer para os clientes que existem várias formas de falar a mesma coisa. Você é que vai escolher qual forma vai usar. Então, você fez uma escolha, a consequência também é sua, não é do outro. Por exemplo, então às vezes uma pessoa fala assim, de repente chega para você e fala assim, ai, mas como você é burra, porque você não entendeu da forma que ela estava explicando. E você olha para ela, você pode falar assim, tem duas escolhas, burra é você. Ou então você fala, ah, essa é a sua opinião, eu só não entendi como você explicou. Você tem outra forma, já que você é tão inteligente, de explicar isso? Não é mesmo? Então, gente, dá uma rebolada, tem um jogo de cintura, né? E aí você não extrapola energeticamente a harmonia do seu chakra e aí você vai preservar a sua garganta, como por exemplo, o que aconteceu comigo? Vou contar uma história rapidinha para não prolongar muito isso, né? Eu sempre conto a história da minha vesícula, minha querida, linda vesícula que Deus me deu tão perfeita e limpinha. Com os anos, eu criei uma pedra na vesícula. Eu comecei a ter dores recorrentes, né? Fui ao médico, o médico avaliou, falou, bom, vamos ter que fazer uns exames porque isso pode ser
um cálculo biliar, esse é o termo usado, né? E ele perguntou lá, preenchendo a ficha, qual é a sua profissão? Aí eu falei, terapeuta. Ele, uma terapeuta que não faz terapia. Olha só, gente, que lindo. Ele me deu um tapa na cara, sem doer. Ele podia falar, nossa, você é burra mesmo, né? E tá assim, você é terapeuta e tá passando por isso? Ele poderia falar isso grosseiramente, mas ele simplesmente me disse a mesma coisa, falando, uma terapeuta que não faz terapia? Como diz, poxa, se eu sou terapeuta, como que eu estou nesse estado? É como você é professor, como que você escreve errado? Ou você é uma nutricionista e como que você tá acima do peso? É a mesma coisa. Então, quer dizer, eu tinha ferramenta e não estava usando para mim. Isso foi um tapa na cara, né? Na hora, eu recebi aquele tapa, respirei fundo e falei, eu mereço. Lógico que eu mereço. Eu fiz isso. Caramba, como que eu consegui fazer isso comigo? E aí eu fui me avaliar. Então, tinha dor. E eu fui pesquisar em mim mesma. Por que que eu fiz isso comigo? Aonde eu comecei a me maltratar dessa forma? E quando eu entendi que o fígado, a vesícula, porque eles estão ligados, né, fazem parte ali do mesmo conjunto, representavam raivas que eu tinha guardado em mim. Olha só, gente, não é porque eu sou terapeuta há alguns anos aqui, mas eu venho estudando há mais de 20 anos, mas até aprender o que eu conheço hoje, eu fui subindo meus degrauzinhos da escada, né? Eu passei por situações de desequilíbrios emocionais, onde eu fiquei com raiva, eu senti mágoa. Então tudo isso eu venho me trabalhando dia após dia. Então sou humana como você, igualzinha, aprendendo, estamos juntas aqui. Então, quando eu entendi esse processo que eu tinha feito comigo, eu falei, para tudo. Raiva, não. Então eu comecei a me trabalhar emocionalmente. Usei orgonites, usei tudo que contribuía. Mudei a minha alimentação? Mudei, porque você passa a entender tudo o que faz mal para você. Por exemplo, eu falei que um sonho da minha vida ainda é parar de comer carne. Beleza, eu vou chegar lá, mas que eu diminuí 90% do que eu comia, eu diminuí. Eu sou a pessoa que vai no churrasco e procura salada, até para evitar. Se eu como aquela tirinha, é porque eu não resisto ainda. Mas, gente, ir no churrasco e comer uma tirinha, fala a verdade, né? Eu vou na salada, na maionese e, olha, também não tomo refrigerante, né? Todo mundo no churrasco tomando refrigerante e cerveja e eu falo, tem água, né? Um dia até cheguei num churrasco de família e fui comer farofa, maionese e aí minha prima veio e falou assim, Té, quer um refrigerante? Eu falei, não, mas você tem água gelada? Ela, água, Té? Eu falei, água. Mas você vai comer comida e tomando água? Eu falei, E eu tomei água, gente, água geladinha, delícia. É o que mata a sede, porque o refri não mata ainda, dá mais sede, né? E é veneno. Então, vamos e venhamos. Eu fui mudando toda essa minha estrutura alimentar, energética, usando orgonites e usei o meu poder mental. Opa, enfim, Thelma, você chegou agora no ponto do poder da mente. Sim, usei toda a minha mente criativa, fazendo o processo de visualização, conversando com a minha vesícula, fazendo Ho'oponopono para minha vesícula, né? Vendo ela limpinha, ela funcionando direitinho, porque sabe qual era o diagnóstico do médico, né? A indicação dele? Cirurgia. Eu tava com um papel bonitinho na mão para fazer exames, porque eu ia ter que retirar a vesícula. Eu falei, peraí, eu estraguei uma coisa que Deus me deu perfeita. Só que Deus também me deu o poder de criar na minha vida, porque eu sou imagem e semelhança dele. Ele é o Criador universal e eu sou co-criadora na minha vida, na minha estrada. Eu crio os caminhos que eu quero passar. Então, se eu criei esse caminho, eu vou criar outro caminho. Voltei e criei um novo. E fiz todo esse processo. E acreditando que eu estou curada, que a minha vesícula está limpa, né? Funciona direitinho. E todo o processo, sem raiva, trabalhando em mim. Fala, para, Thelma, para com isso. Nada de raiva, o outro é o outro, o outro é o outro, o outro é o outro. Ele só me atinge
atinge se eu estiver atingível, se eu me permitir ser atingida. Então, o que o outro fala é a opinião dele, o que o outro faz é um problema dele e eu vou seguindo o curso da vida da forma que ela se apresenta para mim. Resultado: um dia eu estava utilizando da cromoterapia, sentada no sofá, fazendo minhas mentalizações ligadas com a espiritualidade de luz, quando de repente, gente, incrível, eu senti, foi um ardor tão grande, como se tivesse feito um corte. Vou mostrar. Fez assim, ó, tsh, sabe, aquele ardido, aquela coisa rasgada, uma sensação, não dá para dar um nome, mas pensa como se alguém tivesse chegado com uma faca, alguma coisa, e feito aquele corte a seco, aquilo ardeu. Eu senti aquilo, fiquei quieta, falei, Deus, toma conta, sabe? E continuei no meu processo de visualização, né? Mentalizando que tudo estava sendo limpo, que ela estava perfeita. Bom, aquele ardor passou, né? Isso era à noite. Aí eu fiz o meu processo de proteção, de oração e fui dormir. No outro dia, vou falar aqui uma coisa só para você. No outro dia, eu limpei a vesícula pelo processo que todo mundo conhece, que não precisa falar aqui, né? Sabe aquele piriri? Então, aquele piriri totalmente alterado. E aí eu pergunto para você, quando que eu tive dor de novo? Aí você não sabe. Sei não. Quando, Thelma? Nunca mais. Até hoje. Precisei operar? Não. Está aqui, funcionando perfeitamente bem, porque eu fiz teste. Sabe aquele testezinho de hoje é domingo, dia de pizza de queijo não podia. Aí eu vou lá e como um filetinho, vamos ver. E a bichinha funcionando. Tudo bem, mas eu vou te cuidar. Então, algumas coisas, né? Voltei ali para o normal de alimentação, tá? Mas diminuí drasticamente a carne. Também não consumo muito queijo. Refrigerante eu cortei da minha dieta. Raiva? Filho, eu tenho uma técnica. Eu deleto metade do que a pessoa fala e a outra metade eu finjo que não escuto. Usa essa técnica, é maravilhosa. Então aquilo não me atinge. Então não tem como eu sentir raiva como eu sentia antes, de explodir, de guardar. Não passou. Eu entendi o processo, eu tomei consciência, eu escutei o meu corpo. Ele estava me mostrando, olha, se você continuar assim, você vai perder esse órgão. Mas ele era perfeito. Então eu trouxe ele de novo para o estado de perfeição. E aí, sem remédio, porque não tinha remédio, eu teria que fazer a cirurgia. Então, gente, tudo isso é possível. Tem um outro exemplo? Tem, vou dar aqui rapidinho. Assistam o filme A Lei do Segredo, sabe? O filme O Segredo, que é um documentário, tem relatos, né? E tem um relato lá de um senhor, né? Que ele conta a história da vida dele, onde ele sofreu um acidente e ele ficou totalmente paralisado daqui para baixo. Ele não mexia nem a cabeça, ele só mexia os olhos. Ele esmagou totalmente a coluna, um processo bem... Os médicos desenganaram ele, que ele nunca mais voltaria a andar e só mexeria os olhos, né? Então, só que mesmo com esse movimento, ele tinha os olhos para se comunicar, piscando, né? Mas ele tinha a mente dele, a mente intacta. E ele, se comunicando com as enfermeiras, ele dizia que ele ia sair do hospital no dia de ação de graças andando. Nossa, foi uma piada. Naquele momento foi uma piada porque ninguém acreditava, mas ele tinha a mente dele livre. E o que ele fazia? Ele ficou 1 ano internado no hospital, totalmente imóvel na cama, mas ele tinha a mente e ele usou a mente dele todos os dias, visualizando que ele estava andando e ele saía do hospital andando, visualizando a coluna dele perfeita, todas as vértebras, tudo sendo reconstituído, pleno, curado. Bom, final, moral da história, ele, no dia de ação de graças, ele sai pela porta do hospital de muletas. Gente, isso não é um milagre? É. E quem fez esse milagre na vida dele? Ai, você vai falar, Deus, só Deus faz milagre. Sim, mas ele deu a você o poder de fazer um milagre na sua vida.
com a tua fé, acreditando que Ele te deu esse poder. Você faz, você cria. Porque se você criou a doença, você é capaz de criar a sua cura. Beijo, Corujinha!